Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Não esquece de dar seu joinha, deixa seu like pra mim aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Aproveita, ativa o sininho que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E continuem comentando aqui embaixo nos comentários que outros vídeos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho fazer pra vocês, fechou? O caso de hoje foi um caso muito pedido por vocês aqui nos comentários e mais um caso de massacre em escola. Hoje eu vou contar o caso Massacre de Realengo. Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de julho de 1987. Ele tinha 23 anos quando tudo isso aconteceu. Ele foi aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira. Ele estudou lá até o 8º ano, que hoje em dia é 9º ano. O Wellington era filho adotivo da Diceia Menezes de Oliveira. A Diceia era uma mulher de mais de 50 anos que resolveu adotar o Wellington, então ela tratava ele diferenciado, assim, ela cuidava muito dele, porque ela pensava que ela não ia poder viver muito tempo, né, com esse filho, porque ela já tinha mais de 50 anos, então ela queria dar o melhor pra ele, tratava ele com muito amor, muito carinho. Ele era o caçula de 5 irmãos e ele foi adotado ainda bebê pela Diceia. A mãe biológica do Wellington, ela sempre aparecia grávida toda hora e ela acabava dando os filhos, né, pra alguém cuidar. Ela nunca ficava com os filhos. Ela tinha problemas psicológicos, ela tentou já tirar a própria vida dela, então as pessoas sabiam que realmente ela não tinha condições de cuidar de uma criança, de um bebê, então toda hora, todo ano ali ela aparecia grávida e alguém pegava pra cuidar dos filhos dela. Os irmãos do Wellington eram todos casados já, porque a Diceia tinha mais de 50 anos, estão todos casados, então ele realmente era o único ali caçula que morava com a mãe ainda e que ela cuidava muito bem dele. O Wellington, ele tinha uma personalidade assim bem diferente. Na verdade, ele era muito tímido, muito introvertido, ele não tinha amigos, ele nunca teve uma namorada, né? Ele já tinha 23 anos e nunca se relacionou com nenhuma mulher. Ele ficava isolado num canto, ele gostava de ficar quieto no quarto dele, fechado na internet. Ele passava horas na internet, ele era viciado nesses jogos de tiro também, mas ele não conseguia falar, conversar com as pessoas, ter amizade com as pessoas. Era extremamente introvertido. As pessoas falam que ele também nunca causou problemas, ele nunca brigou com ninguém, ele nunca ofendeu ninguém, agrediu ninguém, mas ele era no mundo dele, assim, ele vivia num mundo à parte, isolado de todo mundo. Ele ficava por horas e horas na internet, na frente do computador, trancado no quarto dele, não desrespeitava regras nenhuma, não era desobediente com a mãe nem nada do tipo, mas realmente ele tinha essa dificuldade em fazer amigos, em socializar com pessoas. Ele não socializava com ninguém. A mãe então do Wellington, a mãe adotiva, era testemunha de Jeová, e o Wellington toda semana frequentava a igreja com a mãe. Ele ia todo arrumado, de camisa, calça social, sempre na igreja com a mãe. E aí em 2010, então, a mãe do Wellington, a mãe adotiva, né, a Diceia, morre. E isso fez ele ficar ainda mais introspectivo, né? Ele já era muito assim, ele já não tinha contato com ninguém, mesmo da família, ele não socializava, mas com a morte dessa mãe adotiva, ele ficou mais introspectivo ainda, mais fechado no mundo dele, não saía do quarto, só na internet, nos jogos de tiro, cada vez mais fechado realmente. A família do Wellington até tentou colocar ele para fazer alguns tratamentos psicológicos, né, porque via que ele não socializava, que ele não conversava com ninguém, mas ele abandonava todos, ele não queria fazer, e realmente a morte da mãe agravou mais ainda esse quadro psíquico dele, mas não adiantava, ele não ia, não fazia, ficava no quarto dele fechado. Então, após a morte da mãe, o Wellington vai morar um tempo com a irmã dele, mas aí logo ele sai e vai morar sozinho numa casa que era do pai dele, que também já faleceu. Então realmente isso faz ainda, né, morando sozinho e tal, ele realmente se isola de todo mundo e não tinha contato com ninguém, não falava com ninguém. No dia 7 de abril de 2011, o Wellington foi então até a Escola Municipal Tasso da Silveira. Era de manhã, né, gente, por volta de umas 8 horas. Essa escola ficava em Realengo e foi a escola que ele estudou, como eu falei pra vocês, que ele estudou até o 9º ano. Ele tava super bem vestido,
tudo, né? E as pessoas não desconfiaram de nada. Inclusive ele se identificou na escola falando que ele ia dar uma palestra para os alunos, para ajudar os alunos. Então as pessoas deixaram ele entrar, não desconfiaram de nada. Ele também era ex-aluno, então ninguém viu problema nenhum. O Wellington entra na escola portando 2 revólveres, um calibre 32 e um calibre 38. Ele então sobe para o segundo andar da escola e ele entra numa sala de aula do 9º ano, tá tendo aula de português e tinham muitos alunos naquela sala. O Wellington entrou na aula, né, na sala de aula calmamente, sem levantar o tom de voz, sem fazer nenhum alarde, nada. Ele entrou, deu bom dia para todo mundo, simplesmente pegou as armas e começou a atirar nos alunos. Ele atirava nos braços e nas pernas dos meninos e na cabeça das meninas. Segundo testemunhas, falaram que o Wellington falava que mulheres, né, meninas, eram impuras, e ele tinha uma raiva de mulheres, né, não sei se porque ele nunca se relacionou com uma, se nenhuma demonstrava interesse nele, a gente não sabe muito bem o porquê, mas ele tinha muita raiva de mulher, então ele atirava na cabeça das meninas para matar elas. Gente, morreram 10 meninas e 2 meninos, total de 12 pessoas que o Wellington matou nessa escola, todas entre 13 e 16 anos. Ele deu mais de 30 tiros, porque ele tinha carregadores nessa arma, então ele conseguiu dar mais de 30 tiros na escola. Tinham mais de 400 alunos na escola nesse dia, então quando eles ouviram os tiros, né, os alunos e os funcionários, professores, começam a escutar os tiros, eles entram em pânico, começam a correr desesperados para tentar fugir do Wellington. Agentes do Departamento de Transporte Rodoviário estavam fazendo blitz ali na rua, e é impressionante, gente, como até nos piores casos como esse, né, que morreram tantas pessoas, sempre tem alguém ali perto, né? Eu já contei outro caso também de massacre pra vocês que foi a mesma coisa. Tinha um policial passando pra impedir que morressem mais pessoas ainda. Esse caso foi a mesma coisa. Então esses agentes estavam fazendo blitz e nisso eles veem um garoto que estava ferido. Esse garoto conseguiu fugir da escola e ele começa a gritar pedindo por socorro na rua. Então esse sargento, tudo, eles saem correndo, vão pra dentro da escola pra ver o que tá acontecendo. E aí eles entram na escola e começam a ouvir tiros sem parar, né? Eles estão armados também e eles dão de cara com o Wellington. Os sargentos então efetuam 2 disparos em direção ao Wellington. Um dos disparos atingiu o abdômen dele e o outro atingiu a perna. Na verdade, os sargentos queriam parar ele, né? Então por isso que atingiram a perna, tudo para parar ele. E nisso, né, como atingiu a perna, o Wellington caiu da escada. Eles estavam no 2º andar e aí o Wellington pega a arma dele e dá um tiro na própria cabeça. Então o Wellington se mata naquele momento. Outro caso, né, que a gente vê aí de massacres onde a pessoa vai, comete o crime, mata várias pessoas em escola e depois ela se mata. E aí no bolso da calça do Wellington as pessoas encontraram uma carta, né, que ele deixou explicando, né, tentando explicar o porquê que ele fez aquilo. Ou seja, gente, o crime foi premeditado, ele premeditou tudo, né, ele pensou em tudo que ele ia fazer realmente, tanto que ele deixou preparado uma carta. Eu vou ler para vocês alguns trechos dessa carta. Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem luvas. Somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério poderão me tocar sem luvas. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Minha mãe se chama Dicéia Menezes de Oliveira e está sepultada no cemitério Murundu. Preciso de uma visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura, pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que sua vinda, Jesus, me desperte do sono da morte para a vida eterna. Eu deixei uma casa em Sepitiba, da qual nenhum familiar precisa. Existem instituições pobres, financiadas por pessoas generosas que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço onde eu passei meus últimos meses seja doado a uma pessoa dessas instituições, pois os animais são seres muito desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho do que os seres humanos. Esse foi um trecho
trecho então da carta que o Wellington deixou, né, gente? Ele falando que seres não poderiam tocar nele, porque ele até comenta na carta que ele era virgem, então pessoas impuras, ou seja, pessoas que já tiveram relações sexuais, não poderiam tocar nele sem luvas, né? Ele pede até também na carta para ser coberto num lençol branco e tudo mais, e fala aí que quer ser sepultado onde a mãe dele tá, e fala que quer deixar a casa onde ele morava para instituições de caridade, né? Gente, é surreal. Você vê um homem assim, falando de deixar o lugar que ele mora para instituições e tudo mais, você fala, mas espera aí, você tirou a vida de tantos inocentes, de 12 crianças e adolescentes inocentes, né, gente? É muito delicado. Então, familiares de 4 das vítimas, de 4 pessoas que morreram aí, que o Wellington matou, resolveram doar os órgãos dessas crianças e adolescentes para ajudar outras pessoas. A prefeitura também resolveu homenagear as vítimas, né, dando o nome de 12 creches da cidade com o nome das vítimas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a investigação do caso. A perícia então, né, foi investigar o computador do Wellington, porque como eu falei para vocês, ele vivia no computador, ele não saía de lá. Então a polícia pegou esse computador para ver se, né, conseguia entender o porquê que ele fez isso, se tinham pessoas ajudando ele nesse crime. Ele passou 3 meses se comunicando com uma pessoa pela internet e a polícia foi investigar quem era essa pessoa. A polícia também ouviu o instrutor de tiro, né, que ajudou o Wellington aí a aprender a atirar, né, chamaram ele na delegacia para prestar depoimento. Em 14 de abril, o homem que vendeu a arma calibre 38 para o Wellington foi localizado pela polícia e chamado para depor. Ele também vendeu munições para o Wellington, cerca de 60 cartuchos, né? Então a polícia achou aquilo muito esquisito. A polícia também conversou com um colega do Wellington chamado Abdu, que era essa pessoa que ele ficou meses e meses conversando pela internet, mas nada foi encontrado, gente. Assim, realmente a pessoa que vendeu a arma, por exemplo, pro Wellington, ela falou que ela não tinha noção que ele ia fazer um negócio desse, que realmente, né, vendeu como vendia para outras pessoas armas, mas que nunca imaginou que ele ia cometer um crime desse. O cara lá que instruiu ele como atirar, tudo, era a profissão dele, né, ensinar as pessoas como atirar, então ele não tinha nem ideia. Investigaram esse Abdu também, que ele conversou por 3 meses, mas ficou claro para a polícia que o Wellington agiu sozinho e que ele não teve nenhum comparsa nesse crime. E aí o motivo do crime, né? Por que que o Wellington entrou numa escola matando crianças, né? Por que que ele tomou essa atitude? E é o mesmo, gente, por isso que eu falo que esses casos, né, que acontecem em escolas, tem mais ou menos o mesmo segmento, assim, a mesma coisa aconteceu. O Wellington sofria muito bullying na escola. O Wellington, ele deixou na casa dele 2 vídeos falando sobre o bullying que ele sofria, por isso que eu tô falando que foi um crime premeditado. Ele deixou tudo preparado, carta, vídeos, desabafando. Vocês encontram esses vídeos do Wellington aqui no YouTube, eu não vou passar aqui pra vocês, mas tem no YouTube os vídeos dele contando o bullying que ele sofria, tudo que ele passou na escola, né, o tanto que ele era humilhado, né, gente. Então, mais uma vez, a questão do bullying aí falando alto. O Wellington conta que ele era agredido na escola por causa do bullying, né, que ele tinha esse jeito quieto, que ele ficava no canto dele, não incomodava ninguém, mas ficava no canto dele, não socializava, não conversava, e que ele era agredido, que as pessoas debochavam dele, e que as pessoas viam ele ser agredido na escola e ninguém fazia nada pra ajudar ele. Pelo contrário, as pessoas se juntavam pra rir da cara dele, que isso mexia muito com ele. E aí ele fala que a luta dele era contra pessoas covardes, cruéis, que machucavam pessoas indefesas que não poderiam se defender. Mas de novo, gente, assim, eu entendo o bullying que ele sofreu, eu entendo as coisas que ele passou, mas ele fala que ele queria ir contra as pessoas cruéis, né, que iam contra pessoas que não podiam se defender, mas ele fez exatamente a mesma coisa. Ele matou pessoas indefesas que não tinham como se defender, crianças e adolescentes. Então, assim, não tem lógica, né? Ele também conta nesses vídeos que ele deixou que ele tava usando uma barba grande, mas que foi tudo planejado. Ele tirou a barba pra parecer uma pessoa mais correta na escola, pra ninguém desconfiar dele, e ele conseguia entrar na escola. Então ele tira a barba, se veste super bem, né, pra conseguir ter acesso à escola. Um ex-colega de escola do Wellington, que estudou com ele, deu um depoimento também sobre o que ele sofria. Ele disse que uma vez pegaram o Wellington na escola e botaram a cabeça dele dentro da privada e começaram a dar descarga. Ele ficou sem ar, passou muito mal e ficou horas ali com a cabeça na privada e ninguém fazia nada pra ajudar, todo mundo ria e debochava da situação. E aí esse colega também relata, né, porque o Wellington parecia que tinha muita raiva de mulheres, né, ele relata que os próprios colegas combinavam com as meninas da escola, das meninas fingirem que estavam gostando dele, então alguma menina ia lá
lá, fingia que gostava dele só pra humilhar ele depois, né? Então ele pegou essa raiva muito grande de meninas. Gente, mais um caso muito triste, né? Quantas vidas foram tiradas, 12 vidas, né? De crianças e adolescentes que tinham aí um futuro todo pela frente. Imagina os pais dessas vítimas, né, gente? Se você deixar, sei lá, seu filho na escola e saber que seu filho morreu dessa forma, é uma coisa assim que eu não imagino a dor dessas famílias. E mais uma vez um caso de bullying, né? Por isso que a gente precisa ficar muito atento, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve na internet, né? Com o que a gente deseja pro outro. Eu vejo muita gente, principalmente na internet, humilhando, escrevendo: você é feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo. Gente, pensem muito antes de fazer uma atitude dessa. Você pode acabar com o psicológico de uma pessoa, sabe? Mais uma vez a história se repete, o bullying destruindo vidas. Então tomem cuidado, pensem muito no próximo. É aquela velha historinha: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Quando você for falar alguma coisa pra alguém, ou quando você for digitar ou escrever alguma coisa pra alguém, pensa se você gostaria de ler ou de ouvir aquilo que você tá falando. Eu acho que isso é o melhor parâmetro, assim. Se você não gostaria que falassem aquilo pra você, não fala pro outro. Mas no caso do Wellington, realmente, claro, ele passou por tudo isso, mas ao mesmo tempo ele quis se vingar, né? Como ele fala, e sei lá, e contra pessoas que faziam mal, mas ele foi contra inocentes, né? Então realmente não tem defesa. E é uma pena, né, gente, que tenha acontecido tudo isso. Mais um caso aí muito triste, mais um caso que aconteceu no nosso país. O que vocês acharam desse caso? Vocês conheciam esse caso? Não conheciam? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!